o que ocorre é que, de acordo com a assistência prestada na atenção primária, nós podemos observar um impacto nessas taxas de internação e nessas taxas de mortalidade. Ou seja, as doenças respiratórias, dentre elas, principalmente a asma, a DPOC, são doenças que são sensíveis à atenção primária. Uma atenção primária qualificada melhora a atenção e diminui a internação e mortalidade. Em relação à asma, eu gostaria de salientar algumas características dessa doença que nós precisamos ter bem presentes, assim. Primeiro é que a asma, ela é uma doença heterogênea. O que quer dizer isso? É uma doença que varia muito em relação às suas manifestações. Ela varia entre as pessoas, de uma pessoa para outra pode haver grande variação do espectro de manifestações da doença, e mesmo na mesma pessoa, com o passar do tempo, ao longo do tempo, se observam variações das manifestações e do quadro patológico. Além disso, uma coisa que é permanente na asma, né, é a questão da inflamação das vias aéreas inferiores. Essa inflamação ela é crônica e ela permanece muitas vezes, mesmo que os sintomas estejam controlados, a doença e a função pulmonar estejam controladas, a inflamação crônica ela é persistente. Então, a inflamação é persistente e o espectro de manifestações e da função pulmonar é muito variável. Além disso, é preciso caracterizar que essa inflamação crônica das vias aéreas inferiores ela acontece de uma forma que caracteriza uma hiperresponsividade, ou seja, essas vias aéreas elas acabam reagindo de uma maneira exagerada a estímulos que em princípio não seriam tão nocivos, que nós vamos ver mais adiante, né? Mas é uma reação exagerada das vias aéreas, uma inflamação exagerada. Quais são os critérios para a gente definir, para a gente firmar um diagnóstico de asma? Então, primeiro tem a avaliação clínica, que inclui os sintomas típicos de asma, e os sintomas típicos de asma são principalmente 4, né? Chiado no peito, falta de ar, ou com o termo médico utilizado, dispneia, aperto no peito e tosse. Todos esses sintomas, eles variam ao longo do tempo e em intensidade. E junto com eles, acaba ocorrendo uma limitação do fluxo de ar durante a expiração. Tá? Então, isso é uma das principais características da asma, que eu já tinha citado no slide anterior. É que ela é caracterizada por uma variação dos sintomas, das limitações. A asma não tem manifestações constantes, são muito variáveis. Ao longo do tempo, em intensidade, na mesma pessoa, podem haver essas variações. O alívio dos sintomas, o alívio dos sintomas pode ocorrer de uma forma espontânea, né? Muitas vezes a crise de asma se resolve espontaneamente, ou através do uso de medicações. Tipicamente, a pessoa com asma, ela apresenta mais de um desses sintomas, né? Associação de 2 ou mais. E os sintomas, eles costumam ser piores no período da noite e quando a pessoa está acordando. Dentro da avaliação clínica, quando se faz o exame físico da pessoa com asma, em crise de asma, além desses sintomas que devem ser abordados na anamnese, na entrevista clínica, quando se examinar o paciente, pode-se observar a ocorrência de sibilos, né, o miadinho de gato, na fase expiratória da respiração. Tá? Mas nem sempre a pessoa com asma vai apresentar esse achado ao exame físico. A pessoa pode ter asma, pode estar em crise e mesmo assim está sem sibilância ao exame físico. Então,
a respeito dos sintomas agora recém-enunciados, quais são as perguntas que durante a entrevista clínica, durante a avaliação do paciente, podem ser úteis para identificar os sintomas e facilitar a suspeita clínica e às vezes até o diagnóstico. Então, as perguntas são exemplos de perguntas que podem ser utilizadas, né? Perguntar diretamente ao paciente se ele tem ou teve episódios de falta de ar, se esses episódios foram recorrentes, se eles se repetem ao longo do tempo, né? Avaliar com que frequência isso acontece, se tem ou teve episódios que, além de falta de ar, vieram acompanhados ou episódios isolados de chiado no peito também. Perguntar sobre a tosse, né? A tosse noturna é um sintoma que deve suscitar a suspeita e a avaliação melhor de uma possibilidade de asma. É mais comum que seja uma tosse seca. Perguntar se a pessoa teve algum despertar noturno, teve seu sono interrompido pelos sintomas de tosse, falta de ar, né? Se quando a pessoa se submete a atividades físicas, à prática de algum esporte, ela acaba observando esses sintomas, né? A tosse, o chiado ou o aperto no peito. Em situações também que ela se expõe a fatores que podem desencadear os sintomas, né? Poeira, ácaro, pelo de animais, fumaça de cigarro, cheiros fortes, perfumes, se o contato com esses agentes desencadeia os sintomas na pessoa. E se a pessoa, quando tem esses sintomas, utiliza alguma medicação, já utilizou alguma medicação para alívio desses sintomas, se alcançou melhora com a utilização desses sintomas. Os fatores precipitantes dos sintomas e das crises de asma representam dicas para a gente estar pensando no diagnóstico, né? Os principais fatores que podem desencadear crises estão enumerados neste slide. O exercício físico pode produzir sintomas de crise de asma. Risadas também, quando a pessoa dá gargalhada, risadas assim em sequência por muito tempo, às vezes a pessoa pode começar a ter tosse, às vezes ter chiado e falta de ar. Além disso, contato com alérgenos do tipo pelo de animais, ácaros, poeira, pólen, são todas odor de produtos químicos, contato com fumaça, cigarro, poluição, são coisas que podem estar produzindo sintomas. Mudanças climáticas e o contato com ar frio também podem desencadear sintomas e crise de asma. E as infecções virais também são famosas em acabar em intensificar os sintomas de asma e acabar desencadeando, às vezes, crises de asma. Resfriado, gripe, esse tipo de infecção viral. E, além disso, uma história pessoal, ou seja, a pessoa tem um histórico anterior ou até familiares de primeiro grau que têm um histórico de atopia, é um achado que reforça a possibilidade de asma. Por atopia entende-se, né, rinite alérgica, dermatite atópica, eczemas e alergias alimentares, né? A pessoa já tem uma tendência atópica, deve pensar em asma, principalmente na vigência de sintomas. Então, aquele paciente que tem os sintomas típicos, né, tosse, chiado, aperto no peito e falta de ar, essa pessoa, se os sintomas são observados em associação com os agentes desencadeantes, e se a pessoa tem um histórico de atopia, é uma situação que a suspeita de asma é muito forte e deve ser avaliada com parcimônia e de uma forma mais profunda. Além da avaliação clínica, que inclui a pesquisa dos sintomas, o exame físico, a pesquisa de fatores desencadeantes e o histórico pessoal e familiar de atopia, a confirmação de asma ela depende do exame da função pulmonar. O exame da função pulmonar se chama espirometria.
e é através desse exame que nós conseguimos confirmar o diagnóstico de asma. De que maneira? Durante a realização da espirometria, as leituras dos fluxos de ar durante a expiração, eles demonstram na pessoa que tem a asma que existe uma variação no fluxo do ar expiratório. E essa variação, aliás, existe uma limitação no fluxo de ar expiratório, ou seja, a pessoa ela não consegue expirar todo o ar de uma maneira satisfatória. E a característica da asma é que essa limitação ela varia com o uso de uma medicação, né? Então uma situação que se faz a espirometria faz os primeiros testes de sopro na espirometria, a pessoa faz a medicação para broncodilatar as vias aéreas inferiores e a pessoa repete os testes. Se for demonstrado que após o uso da medicação houve variação do fluxo expiratório, está confirmada a asma. Muitas vezes não consegue se demonstrar essa variação de fluxo num único exame, mas a pessoa avaliada em 2 momentos diferentes pode-se observar isso. Então, a característica em relação à avaliação complementar com espirometria da asma é que a pessoa tem uma dificuldade, uma limitação de expulsar o ar do pulmão, né, uma limitação do fluxo expiratório de ar, e essa limitação ela varia na mesma aplicação do exame, após o uso de medicação, ou ao longo do tempo em momentos diferentes da avaliação do paciente. Então, aspectos mais técnicos do resultado da espirometria, né? A limitação, ou um sinônimo, né, obstrução do fluxo de ar expiratório é caracterizada como uma relação entre o volume expiratório forçado do primeiro segundo, né, VFUM, a gente chama, sobre a capacidade vital forçada do paciente. Essa relação é menor que 0,75 em adultos e menor que 0,9 em crianças. Tá? O que significa isso? A espirometria, o teste de espirometria, ele avalia a quantidade de ar que a pessoa é capaz de colocar para fora do pulmão. Ela enche meio o pulmão e ela sopra. Quando ela sopra, os volumes de ar são medidos. O normal é que a maior parte do ar que fica dentro do pulmão, ele seja expulso durante uma expiração forçada ainda no primeiro segundo da expiração. E um volume residual no segundo e terceiro segundos, depois do primeiro segundo. Mas o normal é que a maior parte do ar seja expulsa já no primeiro segundo. E é na pessoa que tem asma, por haver essa obstrução da via aérea inferior, a pessoa tem essa dificuldade de colocar o ar para fora, o ar fica aprisionado dentro do pulmão. Então a pessoa acaba tendo uma expiração mais prolongada, ela não consegue expulsar grandes volumes de ar no primeiro segundo. Então, essa informação que a gente, o primeiro dado ali da espirometria refere-se a essa informação. A limitação da capacidade de expulsar o ar do pulmão. É uma expulsão mais prolongada, que não se dá a maior parte do tempo no primeiro segundo. E depois, uma vez já caracterizada a limitação, tem uma segunda característica observada na espirometria das pessoas com asma. É que além de haver a limitação, se observa uma variação desse volume do primeiro segundo, esse volume expulso no primeiro segundo, o VFUM. E a diferença ela deve ser maior que 12% ou 200 ml. 12% vale tanto para criança quanto adulto, e 200 ml vale só para os adultos. Então, em momentos diferentes que a pessoa executa o exame, o volume medido de ar expulso no primeiro segundo varia mais do que 200 ml ou 12%. Essa variação pode ser entre a realização do exame antes do uso da bombinha e depois do uso da bombinha, ou em momentos diferentes, né? A pessoa, no momento do diagnóstico da asma, fez o exame, depois de alguns meses de tratamento, ela repetiu o exame e se observou essa variação. A gente só pode firmar o diagnóstico, definir o diagnóstico de asma quando tem um histórico de sintomas respiratórios que são variáveis ao longo do tempo,
associados a essas alterações típicas da espirometria. É assim que se define o diagnóstico de asma. Uma vez definido o diagnóstico de asma, a asma deve ser avaliada quanto aos aspectos de estadiamento, né? Nós temos a questão do controle dos sintomas e do risco futuro de crises e exacerbações. Além dessas duas esferas que devem ser avaliadas na revisão, na avaliação clínica do paciente com diagnóstico de asma, é importante sempre estar revisando ainda a técnica inalatória do uso das medicações, a adesão às medicações, a avaliação de comorbidades, problemas que podem estar dificultando o controle da asma, como, por exemplo, rinite alérgica, uma sinusite, refluxo gastroesofágico, pessoas com obesidade, com apneia do sono e às vezes até pessoas com depressão e ansiedade. São situações clínicas que devem ser avaliadas em conjunto com a asma porque podem interferir no controle da asma. Em relação ao controle dos sintomas, o que deve ser perguntado ao paciente com diagnóstico de asma? Então, deve-se perguntar para o paciente com asma se nas últimas 4 semanas, nos últimos 30 dias, o paciente teve sintomas durante o dia por mais de 2 vezes em uma das últimas 4 semanas, se ele teve algum despertar noturno por sintomas de asma, de tosse, chiado, se ele teve necessidade de utilizar medicação de alívio mais do que 2 vezes em uma semana, e se ele tem alguma limitação das atividades físicas por conta da asma. Fazendo essas 4 perguntas para o paciente, nós estamos avaliando como é que está o controle dos sintomas. Os pacientes que responderem não para as 4 perguntas, esses pacientes estão com seus sintomas de asma controlados. Pacientes que responderem sim a uma ou 2 dessas perguntas são pacientes considerados como parcialmente controlados. E o paciente que responder a 3 ou 4 perguntas dessas com sim, é um paciente que os sintomas não estão controlados. Então, essa é a esfera da avaliação do controle dos sintomas, tá? Quando se avalia o controle dos sintomas, também é preciso conversar, perguntar e revisar, às vezes, no prontuário com o paciente ou com o familiar do paciente, em qual etapa de tratamento o paciente está. Ou seja, o que ele está usando de medicações, qual a posologia de uso, né, checar a adesão. Então, identificar o controle dos sintomas, em qual etapa de tratamento ele está, e aí a outra esfera que eu tinha colocado de estadiamento de uma asma é o risco futuro que esse paciente tem de ter uma exacerbação, uma crise de asma. Tá? Aí as perguntas para isso e os itens a serem avaliados, o número de itens é um pouco maior. Tá? O risco futuro de uma crise, uma exacerbação de asma é avaliado através dos seguintes aspectos. Então, primeiro, se o paciente não está com sintomas controlados, já está em risco futuro de exacerbação, né? A esfera anterior. Ele respondeu 3 ou 4 perguntas sim do slide anterior, é um paciente que não está controlado e está em risco de fazer uma crise. Se o paciente utiliza mais de um refil de beta-agonista de curta ação, né, o salbutamol de 100, por exemplo, ou o fenoterol, normalmente a apresentação deles são frascos com 200 doses. Se o paciente utiliza essa medicação para alívio dos sintomas e um daqueles frascos dura menos de 30 dias, esse paciente tem risco de exacerbação. Se o paciente não está corticoide inalatório inadequado, ou seja, o paciente não aderiu bem ao uso de corticoide, o paciente abandonou o corticoide inalatório, ou o paciente não tem prescrito ainda corticoide inalatório, é um paciente que tem risco futuro de exacerbação. Aqueles pacientes que na espirometria apresentam VFUM, volume expiratório forçado no primeiro segundo, menor que 60%,
são pacientes que são considerados de uma gravidade maior e eles têm risco futuro de crise de exacerbação. Agravantes psicossociais, né? Então, pessoas e famílias em situação psicossocial precária, às vezes pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, violência doméstica, alcoolismo, todos esses agravantes, eles podem aumentar o risco de uma exacerbação de asma e devem ser considerados. Se o ambiente em que o paciente vive, né, não está bem controlado em relação a fatores ambientais, como fumaça de cigarro, ácaros, pó, animais, ou tem contato com agentes químicos irritantes, também tem risco de exacerbação. Pacientes que têm comorbidades, aquelas citadas anteriormente, de novo, rinite, sinusite, refluxo, obesidade, apneia do sono, depressão, ansiedade. Pacientes que apresentam eosinofilia em exame de sangue, no hemograma, ou que apresentam eosinofilia em exame de escarro, o que não é muito habitual nós fazermos coleta de escarro para análise de escarro, mas se o paciente tem documentado eosinofilia no escarro, deve ser considerado isso. Paciente asmática e grávida, e todos esses que eu coloquei até agora, muitas vezes eles são reversíveis, esses fatores de risco futuro. Agora, o paciente que teve uma história prévia de intubação ou internação em UTI devido a asma, não importa em qual momento da vida, esse paciente sempre vai ter um risco futuro de exacerbação e é um paciente que merece atenção. E aquele paciente que teve uma crise grave, uma ou mais nos últimos 12 meses, enquanto a última crise grave não fizer aniversário de 1 ano, o paciente tem risco futuro. A presença de qualquer um desses itens mencionados até agora, ele está relacionado a um risco maior de exacerbação da asma. Mesmo se o paciente está com sintomas bem controlados, ele tem risco de ter exacerbação e são pacientes que merecem uma atenção maior. Além do risco de exacerbação, existem outros riscos que devem ser observados. Alguns pacientes, depois de alguns anos, às vezes décadas, de asma, eles podem desenvolver uma complicação da asma, que é quando acontece que o fluxo de ar ele se torna obstruído de uma maneira irreversível. Né? Quais são os pacientes que correm risco de desenvolver isso no futuro? São pacientes que não estão fazendo tratamento com corticoide inalatório, são pacientes que estão continuamente expostos à fumaça do cigarro, agentes químicos e às vezes trabalham em algum ambiente que tem algum fator desencadeante de asma e ele está constantemente exposto a isso. E pacientes que têm um VFUM ao início muito baixo, né, inferior a 60%, apresentam produção de catarro crônica e tem eosinofilia também. E além do risco de limitação do fluxo do ar de uma maneira irreversível, deve-se estar atento também ao tratamento que o paciente está fazendo e aos riscos relacionados ao tratamento. Pacientes que fazem uso de corticoide oral com muita frequência ou que estão utilizando corticoide inalatório em doses elevadas e por períodos muito prolongados, são pacientes que correm o risco de ter efeitos adversos sistêmicos, né, por causa do uso de corticoide. E pacientes que também fazem uso de corticoide inalatório em alta dose, ou tem uma técnica inalatória ruim, não usa o espaçador, eles correm o risco de ter efeitos colaterais locais também, por exemplo, monilíase oral, né? A candidíase oral por efeito adverso do corticoide dentro da orofaringe. Então, além do controle dos sintomas e do risco futuro de exacerbação, o estadiamento da asma também prevê uma classificação de gravidade ou severidade da asma. E isso mudou recentemente pelas novas diretrizes da Iniciativa Global para Controle da Asma, mas guarda ainda uma grande relação com as etapas que se classificavam anteriormente.
Agora, a proposta é de que a asma seja classificada de uma maneira retrospectiva, avaliando como vem o controle da asma do paciente desde o diagnóstico e dentro dos últimos meses. Né? Então, se olha para trás e vê qual é que é o tratamento que foi necessário para manter o paciente controlado por vários meses. Né? Controlado tanto do ponto de vista de sintomas, quanto de controle de exacerbações por alguns meses, vários meses. Né? Então, a asma ela é dividida em termos de gravidade em 3, né? Leve, moderada e severa. A asma leve é considerada aquela que necessita de etapas 1 e 2 de tratamento. Quais são as etapas 1 e 2? A etapa 1 é o uso isolado de medicação de alívio, aquela pessoa que só usa bombinha quando tem sintomas, por exemplo, salbutamol ou fenoterol, ou está usando somente dose baixa de corticoide inalatório, essa é a etapa 2. Então, o paciente que usa faz esse tratamento e a asma dele está controlada, é uma asma leve. O paciente que necessita utilizar dose baixa de corticoide inalatório junto com um beta-agonista de longa ação, são medicações que já têm um efeito broncodilatador mais prolongado, né? Se utiliza bastante o salmeterol, depois tem o formoterol também. Paciente que usa corticoide inalatório em dose baixa e esses beta-agonistas de longa ação, eles estão na etapa 3 de tratamento. E se essa etapa é suficiente para manter a asma do paciente controlado, ele é considerado um paciente com asma moderada. E é considerado o paciente que é classificada como severo, o paciente que tem asma que acaba necessitando das etapas 4 e 5 de tratamento. As etapas 4 e 5 são a utilização de corticoide inalatório beta-agonista de longa ação em doses elevadas. E às vezes, além disso, o paciente acaba necessitando de utilização de outras medicações, às vezes broncodilatadores de via oral, antileucotrienos e, em alguns casos, às vezes até corticoide oral. Então, normalmente são os casos que acabam necessitando do apoio do pneumologista, né? Os casos de asma severa e etapas 4 e 5 de tratamento. Uma coisa importante, antes de definir qual a gravidade, né, qual a severidade da asma, é importante checar alguns aspectos que podem confundir a classificação e podem fazer com que a gente classifique uma pessoa como asma grave, quando na verdade o problema é o mau uso das medicações. Então, o checklist, os pontos que precisam ser averiguados antes de definir a gravidade da asma é verificar se o paciente está fazendo uma técnica inalatória. Sabe-se que até 80% dos pacientes não conseguem controlar a asma por utilização inadequada das medicações. Então, tem que utilizar espaçador na utilização dos sprays inalatórios. Tem que orientar o paciente, tem que fazer o paciente utilizar a medicação na frente do profissional de saúde, tem que ver o paciente utilizando a medicação para poder identificar os problemas no uso da medicação. Tem que conversar sobre a adesão, ver se está usando nos intervalos, na posologia proposta, né, o número de sprays, a quantidade por dia, tem que checar isso. Também tem que pensar em diagnósticos alternativos, né? Paciente que não está controlado, pensar em outras possibilidades diagnósticas, às vezes doença cardíaca, doenças infecciosas do pulmão, tem que avaliar esses problemas, avaliar e compensar as comorbidades que já foram citadas e tem que avaliar também o controle ambiental, né? Às vezes uma visita domiciliar pode ser bem importante para isso. Esses pontos são interessantes para a gente não classificar de uma maneira equivocada um paciente, tá? Então, antes de classificar a gravidade, devem ser checados esses pontos. Em relação à classificação da gravidade entre leve, moderada e severa, eu gostaria de destacar também que essa classificação ela não é estática, ela não é permanente. A gravidade da asma pode variar ao longo do tempo, assim como os sintomas evoluem, né? Então, o paciente que não estava fazendo técnica,
não estava... Com o próprio envelhecimento, a gente vê muito isso entre as crianças. Às vezes, as manifestações das crianças até os 8, 10 anos são moderadas, às vezes severas, e conforme chega na pré-adolescência, na puberdade, muitas crianças acabam melhorando, requerem menos medicação para controlar a asma, e isso faz com que a classificação delas possa diminuir em severidade. Em relação à espirometria, eu queria trazer para vocês uma novidade, acredito que muitos já estão sabendo, é que a disponibilidade de espirometria na rede pública era muito baixa até o ano passado. E por uma iniciativa do Telesaúde, está aumentando muito a disponibilidade desse exame, que é fundamental para a definição do diagnóstico de asma, e não só de asma, mas também da DPOC. E o Telesaúde, então, ele, através dessa iniciativa que se chama Respiranet, está implantando espirômetros em todas as macro-regiões de saúde do Rio Grande do Sul, um espirômetro para cada macro-região. Já está funcionando em diversas cidades, está funcionando em Santa Rosa, Passo Fundo, está funcionando em Porto Alegre, em breve vai estar funcionando em todas as macro-regiões. Então, essa iniciativa do Telesaúde é para disponibilizar a avaliação complementar com a espirometria de pacientes com asma e DPOC. Todas as cidades do slide ali vão ter o seu espirômetro funcionando. Quais são os pacientes com asma ou suspeita de asma que devem ser encaminhados para a realização de espirometria? Então, pacientes que estão fazendo uma avaliação inicial, suspeita diagnóstica de asma, para confirmação do diagnóstico, ou pacientes que não já têm diagnóstico de asma, mas estão fazendo o tratamento clínico está otimizado, já foi conferida adesão, controle de fatores ambientais, técnica inalatória, e mesmo após 2 consultas fazendo o tratamento clínico otimizado, o paciente não está alcançando o controle da asma. É um forte candidato à realização da espirometria. Como é que os profissionais podem solicitar esse exame? O exame é solicitado através do site do Telesaúde RS, que é o www.urgs.br/telesaúde-rs. No site vocês vão ver esse banner que está apresentado no slide. Clicando ali, o profissional pode solicitar a espirometria para o seu paciente. Então, ali as cidades que já está funcionando, né? Todos os municípios da macro-região missioneira, a sede é no município de Santa Rosa, já está funcionando para a cidade de Porto Alegre, Santa Cruz e Passo Fundo, e nessas cidades, por um período de 30 a 45 dias, eles estão funcionando para atender só a demanda do próprio município, mas vencido esse prazo de 30 a 45 dias, esses espirômetros de Passo Fundo, Santa Cruz e Porto Alegre vão atender a toda a macro-região de cada um desses municípios. E, por fim, eu gostaria de destacar quais são os pacientes que merecem encaminhamento para o pneumologista, né? Aqueles pacientes que merecem o apoio do especialista focal e que a atenção primária à saúde deve compartilhar o cuidado com o especialista. Em suma, sim, são os pacientes que têm uma asma que está difícil controlar, mas antes de definir uma asma de difícil controle, é importante checar todos aqueles aspectos que foram mencionados, técnica inalatória, adesão, controle de fatores ambientais, né? Pacientes com asma grave, então são as etapas 4 e 5 de tratamento, e asma lábil, que são pacientes que têm variações muito grandes, crises severas em momentos assim inesperados. Quando for encaminhar o paciente para o pneumologista, então os sinais e sintomas, o que deve ser descrito nesse encaminhamento, né? O que é importante tá descrevendo. Os sinais e sintomas, descrever principalmente como eles têm se comportado nos últimos 30 dias, com que frequência e intensidade eles ocorrem durante o dia, durante a noite, e como é que para esse paciente fazer exercícios, qual é a limitação funcional que esse paciente tem,
outras coisas que o profissional achar relevante podem estar sendo citadas também. É importante mencionar quais são as medicações que estão em uso, tanto as de manutenção, né, as de prevenção ou profiláticas, e as medicações de alívio. Mencionar o número de crises e exacerbações que foi necessário usar corticoide oral nos últimos 12 meses. Pode ser mencionado também a necessidade do uso de antibiótico nos últimos 12 meses. Quantas vezes esse paciente procurou uma emergência, um pronto-socorro, ou teve internado nos últimos 12 meses. E descrever também o resultado da espirometria e do raio-x de tórax, se tiver o raio-x de tórax, com a data. A referência utilizada para preparar esse material para vocês é a Iniciativa Global para Controle, Manejo e Prevenção da Asma, é a diretriz de 2014, que pode ser consultada nesse site. Uma última coisa que eu acabei me passando, que eu queria só mencionar para vocês, é quando que a gente deve pensar em outros diagnósticos que não asma. Tem algumas situações que devem fazer a gente pensar nisso, e são principalmente assim, a pessoa que tem tosse isolada, né, como eu disse lá no slide dos sintomas, normalmente a asma provoca mais do que um dos sintomas da asma, a pessoa que só tem tosse. Não é impossível ela ter asma, mas deve-se pensar em outros possíveis diagnósticos. Pessoa que produz catarro cronicamente, né, tem uma produção de escarro que é crônica, que não varia ao longo do tempo, também deve-se pensar num diagnóstico diferente, às vezes DPOC, às vezes até tuberculose. Pacientes que têm dispneia, falta de ar, mas que se associa a essa dispneia tontura, sensação de desmaio, síncope, formigamento. Pensar em problemas de arritmia, problemas circulatórios. E a pessoa que tem falta de ar quando faz exercício, mas o ruído ele é inspiratório, né? Às vezes pode ter uma traqueomalácia, problemas que a característica principal da asma é que a limitação é da expiração e não da inspiração, né? Tá. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer. Agora vamos revisar as perguntas dos colegas e respondê-las. Vocês podem usar o chat para fazer as perguntas. Então, na SF, senador Salgado Filho pergunta quais são os aspectos ambientais a serem avaliados na residência. Então, na residência, até tem uma web palestra específica sobre o trabalho dos agentes comunitários no controle da asma, e onde se aborda mais profundidade isso. Mas os fatores ambientais deve-se controlar tudo aquilo que tem uma tendência de reter pó e, por consequência, às vezes, né, os ácaros, né? Então, checar o uso de cortinas, o tipo de tecido, almofadas, sofás, tapetes, carpetes, forração, bichos de pelúcia, também animais, né, cachorro, gato, todos esses, o tabaco dentro da casa, né, pessoas que fumam dentro da casa. Então, os principais agentes ambientais na residência estão relacionados a isso, principalmente acúmulo de pó, e aí os tapetes, carpetes, forrações, cortinas, almofadas, bichos de pelúcia, né, colocar no sol, limitar o uso desse tipo de material, de apetrecho dentro de casa, se for inevitável usar alguma dessas coisas, né, regularmente está combatendo o acúmulo de pó nesses objetos, abrir a casa, arejar a casa, né, expor esses objetos ao sol também pode ajudar, mas o ideal é controlar a quantidade deles e evitar que o quarto da criança, os lugares que a criança ou o adulto convive mais e não tenham esses objetos em maior quantidade. ESF, senador Salgado, eu não... Vamos ver aqui, qualquer coisa... Se tiver alguma pergunta que eu não
Tá? Então aqui, eu estou recebendo agora as perguntas, a equipe está organizando para mim as perguntas. Então, outra pergunta, assim, uma pessoa que tem acessos de rinite muito seguidamente pode desencadear uma crise asmática ou o quadro evoluir para pior? Qual a relação entre as duas? Então, como eu disse, a tendência atópica, a gente vê essas doenças associadas, às vezes, na mesma pessoa. Não é que a rinite vai se tornar uma asma, né, uma rinite mal controlada, mas são duas situações clínicas que se vê acontecer simultaneamente com alguma frequência. Então, a pessoa que tem rinite, ela deve ser investigada para asma. E se ela tiver sintomas e espirometria compatível com isso, ela deve ter as suas duas situações tratadas e controladas. Uma pessoa, por outro lado, uma pessoa que tem essas duas situações e só está fazendo o tratamento da asma e não trata a rinite, uma crise de rinite pode agravar, intensificar e trazer uma exacerbação de asma. Então, uma não é consequência da outra. O que acontece é que as pessoas que têm uma delas têm uma chance aumentada de ter a outra. E as duas merecem tratamento adequado. O paciente com asma deve usar a medicação continuamente ou somente nas crises? Então, isso depende da classificação que o paciente se encontra, né? O tratamento da asma ele é feito em etapas. Muitos pacientes eles vão ter sua asma controlada somente com o uso durante os sintomas ou nas crises, e não vão necessitar de uso de medicação contínua. Mas, por outro lado, outros pacientes, a asma, como eu disse no início, é uma doença muito heterogênea. Em alguns casos, os sintomas eles são mais persistentes e quando se avalia os sintomas do paciente, ele é classificado como sintomas não controlados ou sintomas parcialmente controlados. Esse paciente ele vai precisar de uso de medicação pelo menos por uma temporada de forma contínua. Então, não tem uma regra. Vai ter, o uso contínuo ou só nas crises de medicação depende de cada caso, né? Depende da avaliação médica de cada caso. Quais são as medicações de escolha para asma leve, moderada e grave? Então, a asma leve são as etapas 1 e 2. Né? A etapa 1 é o uso somente de beta-agonista de curta ação quando tem sintomas. Quais são os principais os beta-agonistas de curta ação utilizados? O fenoterol e o salbutamol, tá? De preferência sempre na forma de spray. E também lembrando que nós temos programado uma palestra especificamente sobre o tratamento. Hoje, a propósito, era a discussão mais de diagnóstico e estadiamento, mas para não deixar ninguém sem resposta, então, aí vai. Asma leve, etapa 1 e 2. Etapa 1. Salbutamol e fenoterol, que são beta-agonistas de curta ação utilizados só na vigência dos sintomas. E a etapa 2, que ainda é asma leve, é a utilização de corticoide inalatório em dose baixa. Qual corticoide inalatório? Budesonide e da beclometasona, principalmente são os mais utilizados. E a dose baixa varia conforme o remédio que é utilizado. Asma moderada, a medicação que é utilizada é um beta-agonista de longa ação, de forma continuada, né? Quais, por exemplo, salmeterol, os principais são salmeterol e formoterol, são as medicações mais utilizadas, associados a um corticoide inalatório de baixa dose. Essa etapa 3 é considerada asma moderada, o paciente que necessita desse tratamento contínuo para ter sua asma controlada. E a asma grave são pacientes que acabam dependendo de utilização de corticoides inalatórios em altas doses elevadas, associadas às doses altas e doses máximas de beta-agonistas de longa ação, né, formoterol e salmeterol, e às vezes acabam necessitando ainda de medicações de via oral e antileucotrienos, corticoides orais por períodos contínuos, né? Essas são as medicações utilizadas na asma grave, né? Quais as medicações orais que devemos ter na farmácia básica? Prednisolona, prednisona. Oral são essas medicações as principais, e também antibióticos mais para tratar as exacerbações. Mas o tratamento da asma
principalmente é realizado com medicações inalatórias, não são medicações orais, que são utilizadas para tratar asma. Então, são os sprays, fenoterol, salbutamol, formoterol, salmeterol, beclometasona, budesonida, todos sprays inalatórios.